Esse resumo faz parte do Seminário de Pesquisa de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras em Fernando de Noronha. Como temos aqui de fundo, esse é o nosso arquipélago de Fernando de Noronha, incluindo ilha principal e ilhas secundárias, né? O que esse mapa ilustra e nos apoia na nossa apresentação é a questão do zoneamento do arquipélago. Aqui temos duas divisões bem básicas. Dentro da linha tracejada amarela, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, Parnamar, e fora da linha tracejada, mas na parte central da ilha, a APA de Fernando de Noronha, Rocas, São Pedro e São Paulo, APA, né? Esse zoneamento ele ajuda como um marco temporal na questão do manejo da flora em Fernando de Noronha. Porque o que temos aqui? Temos um marco da criação das unidades e um novo marco para a rotina, para o desenvolvimento da ilha como um todo, né? O pré-criação das unidades de conservação, existiu vários períodos na ilha em que se ocorreu o manejo natural da vegetação, ou seja, com o objetivo de ocupação e desbravamento da ilha, e depois uma ocupação militar e depois uma ocupação visando a autossuficiência da ilha, ou seja, moradores com um turismo pontual e trabalhadores na ilha, né? Então o que acontece? Quando se buscou a autossuficiência da ilha, essa autossuficiência era focada em alimentação e mínimo de recursos trazidos do continente. Então otimizou-se a área produtiva da ilha em relação à pecuária e agropecuária, né? Então, antes da criação das unidades de conservação, existiam o quê? Áreas para plantios de espécies comestíveis, né? Agricultura convencional, e áreas também para pastagem, pastoril de rebanhos, sejam eles bovinos, ovinos ou caprinos, né? O que acontece? Com a instalação dessas áreas e o deslocamento das pessoas, a vegetação foi muito manejada, tendendo sempre a suprir essa necessidade, né? A questão de subsistência da ilha. Após a criação das unidades, estimulou-se o desenvolvimento do turismo, e com o zoneamento das áreas, tanto do Parque Nacional Marinho quanto da APA, essas áreas foram deixadas em pousio ou estabelecidas como zonas de recuperação ou proteção da vida silvestre. Ou seja, antigas trilhas que davam acesso, por exemplo, a pesqueiros, antigas áreas que eram de produção agrícola, antigas áreas que eram de pastoril ou rebanhos, essas áreas foram deixadas de lado, deixadas em pousio dentro do Parque Nacional ou áreas da APA, né? E dentro desse zoneamento, o que ocorreu? Não teve um acompanhamento do desenvolvimento de espécies trazidas do continente ou de outras localidades, ou seja, as espécies exóticas e potencialmente invasoras, espécies exóticas invasoras. Sendo assim, as áreas não manejadas ou que já tinham sido antropizadas, retiradas da vegetação ou tenha sido aberto clareiras, essas áreas se tornaram potenciais áreas de reprodução para espécies exóticas invasoras, né? Como vemos no mapa aqui, a ilustração é uma ilha bem verde, isso decorrente da época de grandes chuvas e de um período contínuo dessas chuvas. Então espécies ruderais conseguiram se desenvolver bem porque encontraram um clima propício, né? Assim como alguma vegetação de porte mais baixo, porque temos em Fernando de Noronha uma área com vegetação mais florestal e pequenas áreas com fitofisionomias diferenciadas, como restingas, áreas de capim nativo, áreas de vegetação baixa com cactáceas, com toda essa dinâmica insular, né? Então, pessoal, continuando com a nossa apresentação, temos aqui a nossa estrutura de viveiro e aqui uma pergunta que é chave para nós na questão da conservação da biodiversidade, que é o porquê se manejar espécies exóticas invasoras. Simplesmente porque ela é a segunda causa de perda de biodiversidade global.
ficando atrás somente de a destruição de hábitats, né? Então, através de toda uma dinâmica de invasão biológica, ela é a segunda causa de perda de biodiversidade. E já entramos nas perspectivas do nosso viveiro, né? Qual que seria... Temos esse cenário atual com pesquisas e breves monitoramentos da vegetação, e nossa perspectiva é o quê? Nossa perspectiva, a partir do ponto de vista do viveiro, é a questão do enriquecimento de áreas, enriquecimento de espécies nativas e reprodução das mesmas, né? Através do quê? De parceiros e de uma equipe multidisciplinar. O que consiste essa equipe multidisciplinar? Estamos nós, monitores de trilhas, que temos contato direto com a vegetação todo o dia, né, do Parque Nacional Marinho. Podemos fazer um monitoramento da fenologia das espécies florestais e não florestais. Ou seja, acompanhar o florescimento, acompanhar o desenvolvimento de frutos e acompanhar a sazonalidade da ilha, dando apoio assim a um responsável técnico do viveiro na coleta de sementes e propágulos. Equipe de manutenção é uma equipe super importante que passa por todos os processos, desde o manejo das espécies exóticas invasoras, seja ele mecânico, químico ou biológico, através da produção de mudas, através do próprio plantio de mudas. Temos também a parte da equipe que são os voluntários do ICMBio. Eles nos subsidiam com mão de obra para pesquisa e ideias de pesquisa ou projetos de pesquisa que orientam desde a produção de mudas, coletas de propágulos e plantios. Temos também parcerias com universidades públicas. No caso, uma parceria já firmada é a parceria com a UFRN, que subsidia tecnologias de plantio. Uma delas é a tecnologia de restauração da caatinga, né? Então ela também vai nos apoiar nessa sazonalidade e tecnologias de pesquisa. Formando essa equipe, temos um ciclo completo de pessoas participando no projeto de erradicação de espécies exóticas invasoras, desde o ponto principal, que é o manejo das espécies exóticas invasoras, desde o ponto de enriquecimento do monitoramento da biodiversidade. Sendo assim, fechando o nosso principal objetivo, nosso e do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que é a conservação da natureza.